Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Queria convidá-lo a ficar em pé, se você puder, e abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Segunda carta do apóstolo Pedro, escrita por esse discípulo de Jesus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Segunda Pedro fica bem quase perto do Apocalipse, é antes de João. Quem achou pode dizer comigo, amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão os zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Os irmãos podem assentar. E agradeço por esse tempo de leitura da palavra de Deus. Estamos iniciando nesta noite uma série de 3 mensagens intitulada Contagem Regressiva. Muita gente não está se lembrando, muita gente parece ter se esquecido, muitos parece que já nem acreditam mais, mas há uma contagem regressiva acontecendo ininterruptamente. Há um relógio, há um cronômetro contando as horas para um determinado acontecimento e nós não podemos perder de vista esse fato. Trata-se do dia do retorno de Jesus a este mundo. Trata-se do dia em que Jesus virá a esta terra por uma segunda vez, e aqui ele virá para cumprir um propósito estabelecido pelo Pai. Parece, meus irmãos, que este assunto hoje tem sido bastante esquecido por nós. Parece que a gente não fala mais a respeito disso. O retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o dia do juízo final, o grande dia do julgamento. A. W. Tozer, ele observou que há 3 razões por que há tanta indiferença para com a volta de Jesus. Ele disse que a primeira razão é porque o que Jesus fez por mim parece mais importante do que o que Ele é para mim. A segunda razão, disse ele,
os cristãos se sentem tão bem neste mundo que têm pouco desejo de deixá-lo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui querem ir para o céu? Levanta com a sua mão assim comigo nesta hora. Todos, ok? Pode abaixar. Mas a segunda pergunta agora é: quantos querem ir para o céu agora, hoje ainda? Levanta a mão. Tem alguns aí. Louvado seja Deus. Tem alguns. Meus irmãos, a gente às vezes tem se apegado tanto a este mundo que temos tido pouco desejo de deixar este mundo. E uma terceira razão, disse Tozer, a religião passou a ser uma brincadeira boa e festiva neste presente mundo. Disse ele, o cristianismo é forma diversa e mais elevada de entretenimento. Contudo, há mais de 2.000 referências bíblicas quanto ao retorno de Jesus a este mundo. Só para você ter uma ideia, a Bíblia, no Antigo Testamento, há 300 referências à primeira vinda de Jesus, ao seu nascimento da Virgem Maria. 300 vezes no Antigo Testamento se refere a essa primeira vinda de Jesus, que já aconteceu 2.000 anos atrás. Mas cerca de 2.400 vezes, desde o Antigo até o Novo, há referências a respeito da segunda vinda, do retorno de Jesus. Ou seja, equivale dizer que há 8 vezes mais de referências a esse evento o qual Pedro está aqui falando. No capítulo 3 de segunda carta de Pedro, que nós acabamos de ler alguns versos, é uma lembrança dessa contagem regressiva que está acontecendo no tempo. E nós vamos estudar este capítulo 3 em 3 domingos, em 3 mensagens. E nesta noite nós vamos focar nos versos 1 a 9 que nós acabamos de ler, aonde eu quero refletir sobre a paciência de Deus. Eu creio, meus irmãos, que há certos textos da Bíblia que nos revelam de forma muito clara um pouco sobre o caráter de Deus, sobre quem Deus é. E esta é uma dessas passagens que nos mostra quão paciente é o nosso Deus. E nesses primeiros versos do capítulo 3, Pedro nos dá algumas verdades sobre esse caráter paciente de Deus, a fim de nos ensinar quem é esse Deus. Então nós tomaremos alguns minutos refletindo sobre algumas dessas verdades que Pedro aqui nos aponta. Primeiro, consideremos o que podemos chamar de a promessa de Deus. Isso está ligado ao caráter de Deus. Observe o versículo 4, se a sua Bíblia estiver aberta, aonde Pedro se refere à promessa da sua vinda. A promessa da vinda de Jesus à terra por uma segunda vez. Por todo o Antigo Testamento, Deus prometeu que Jesus viria uma vez, uma primeira vez, e ele veio. Mas também, desde o tempo do Antigo Testamento, Deus já prometia, e continuou prometendo no Novo Testamento, que Jesus retornaria à terra num determinado momento, em que viria para o grande julgamento, para o dia do juízo final. E então, quando a gente volta para o verso 1, a gente vê o apóstolo Pedro escrevendo: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Pedro estava dizendo: eu estou escrevendo a vocês coisas que vocês já sabem. Eu estou repetindo algumas coisas que vocês já têm conhecimento. Eu não estou contando nenhuma novidade nesta carta. O que eu quero lembrar vocês é algo que vocês já estão, digamos, careca de saber, mas que parece que estão se esquecendo em alguns momentos.
para que vocês recordeis, diz ele no verso 2, das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas do passado e também agora pelos apóstolos como eu e outros mais. Meus irmãos, aqui está o ponto principal. Pedro diz que a promessa de um dia vindouro, em que Jesus retornará à terra e haverá um juízo final, ele está dizendo que isso não é novidade, é uma verdade antiga, porque esta é uma promessa feita desde os tempos antigos. Se tivéssemos mais tempo nesta noite, talvez poderíamos passar aqui algumas horas estudando as muitas profecias do Antigo Testamento sobre o dia do julgamento final e a segunda vinda de Jesus. Mas eu queria citar apenas o que Malaquias escreveu no último capítulo do seu livro, que é o último capítulo do Velho Testamento, Malaquias 4, verso 1. O profeta disse: eis que vem o dia, ardendo como um forno, e todos os soberbos, sim, todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que vem deve queimá-los. Pedro está lembrando os crentes daquele tempo a respeito da promessa feita por Deus desde os tempos antigos. E tendo dito isso, Pedro afirma no verso 3, afirma algo que talvez deixe a gente um pouco indignado, quem sabe. Pedro diz que virá um tempo em que muitos vão zombar dessa doutrina bíblica, dessa verdade bíblica, acerca da segunda vinda de Jesus, acerca do dia do juízo final. Olha o que Pedro escreveu no verso 3, sabeis antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos. Essas pessoas zombando vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro se referiu a determinadas pessoas que talvez, a exemplo do jornalista Ricardo Boechat, zombariam desta promessa de Deus. Pessoas que escarneceriam em algum momento, fazendo suas críticas, questionando a autenticidade da palavra de Deus. Pessoas que fariam chacota desse evento que está com contagem regressiva, marcado para acontecer. Pessoas zombando das promessas de Deus em sua palavra. Então isso não é novidade. O apóstolo Pedro já havia profetizado a respeito disso. Então escarnecedores, zombadores, homens sem temor a Deus, homens fazendo teatro em que encenam Satanás derrotando Jesus, não é de se estranhar, é de se esperar. E esse é um dos sinais dos últimos tempos. Agora, você sabe qual foi a única vez que Satanás venceu Jesus? Isso aconteceu, mas só no teatro, só no desfile de carnaval, porque na realidade, meus irmãos, no mundo real, a derrota dele já está decretada. Podem fazer encenações, podem pegar alguém e dizer, esse aqui é Jesus, arrastá-lo pelas ruas afora, pelos seus cabelos, podem fazer o que quiser, encenando, mas a realidade ela já está definida. Jesus já decretou a derrota de Satanás há 2000 anos atrás, e ponto final. Quando a gente tomou conhecimento dias atrás do que a escola de samba Gaviões da Fiel fez, sim, a gente fica indignado, a gente fica revoltado, a gente fica perguntando aonde estão as leis desse país, em que as pessoas não respeitam mais o credo do outro, não respeitam mais a referência religiosa dos outros, mas não deveríamos ficar tão indignados, não deveríamos ficar tão chocados, porque isso estava profetizado. E nós não precisamos de defender Jesus, nós não precisamos de defender o cristianismo,
Não precisamos de defender o Evangelho, porque Jesus já defendeu a nossa causa quando Ele derrotou Satanás, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo assim a morte, que foi a maior consequência do pecado, cuja origem tem em Satanás. Jesus venceu a morte, a maior consequência do pecado, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Por isso Pedro lembra aos seus leitores que Deus prometeu julgar o mundo, e a promessa de sua vinda será cumprida. O dia da volta de Cristo virá. Ele veio pela primeira vez para sofrer e morrer, e é absolutamente certo que Ele virá pela segunda vez para governar e reinar para todo sempre, sempre e sempre. Se na primeira vez Ele veio lá na pacata cidade de Belém, onde apenas algumas pessoas tomaram conhecimento, na segunda vez a Escritura nos diz que Ele virá e todo olho o verá. E num dado momento, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim o Filho do Homem, Jesus, virá, não mais como um servo, mas virá como um Rei dos reis e Senhor dos senhores, amém? Amém. Virá em glória para buscar a sua igreja, para buscar os verdadeiros crentes, os verdadeiros seguidores dele. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Porque Ele prometeu que Jesus vai retornar. Porque Ele prometeu que o dia do juízo final chegará. Nós podemos crer nesta promessa, porque ela se cumprirá. Jesus de fato vai voltar. Realmente haverá um dia do juízo final. E todos hão de prestar contas a Deus, da maneira como viveu. Em segundo lugar, nós consideremos também aqui, nesse texto que nos fala sobre a paciência de Deus, o quão paciente é o nosso Deus, consideremos o que Pedro nos mostra como o poder de Deus. Dos versos 5 ao 7, nós encontramos uma referência do apóstolo Pedro a respeito do poder de Deus. Verso 5, Pedro escreveu: pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Pedro chama a atenção para o majestoso poder de Deus. O nosso Deus é o Deus que falou e o mundo veio à existência. Nós somos criacionistas porque cremos em Deus e cremos no Deus Criador. Por mais que a ciência tente dizer tantas coisas, por mais que algumas pessoas tentem dizer que esse mundo veio de uma grande explosão, de um Big Bang, por mais que ainda alguém queira dizer que o homem veio de um processo de evolução do macaco, mas sobretudo nós somos criacionistas, cremos no Deus da criação, no Deus Criador, o Deus que pela sua palavra disse haja e tudo houve, o Deus cuja palavra é palavra de poder. Pela sua palavra os céus e a terra passaram a existir. O salmista, no capítulo 33, do verso 6, ele ensina essa mesma verdade. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. E Pedro escreve que esses escarnecedores que ele fez referência no verso 4, eles de propósito ignoram isso. Eles criam as suas ideias, eles criam as suas teorias, eles criam as suas ideologias, intencionalmente, de propósito, eles ignoram isso. Alguns deles chegam a dizer que não creem em Deus, e se perguntado, se eles creem em Deus, eles dizem assim: eu não, graças a Deus, eu sou ateu. Eles conscientemente viram as costas para a palavra de Deus, eles ignoram o que a palavra de Deus diz, e Pedro está lembrando aqui o poder da palavra de Deus.
Deus falou e as coisas vieram à existência. E Deus não apenas é o nosso Criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. Pela sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta este universo. Nós não cremos num Deus do deísmo. O Deus do deísmo é daquelas pessoas que acreditam em Deus, que Deus de fato criou o mundo, mas eles pensam que Deus abandonou o mundo. E eles se referem a isso principalmente por haver tanta maldade no mundo. São pessoas que dizem, não, eu creio, Deus existe, mas Deus não está no controle de todas as coisas. Deus não mantém sob controle tudo que Ele criou. Porém, pela palavra de Deus, Deus sustenta a sua criação regularmente, intervindo de acordo com a sua vontade. Assim, meus irmãos, o cristão não precisa temer coisas como o aquecimento global, a mudança climática, como se Deus de alguma forma deixou pelo seu poder controlar o que Ele criou. É claro que eu não estou dizendo aqui que não devemos cuidar bem do nosso planeta, devemos cuidar bem do nosso planeta, devemos cuidar bem do meio social onde vivemos, devemos pegar papel e jogar no lixo, devemos ir ao banheiro e dar descarga, devemos ter a nossa higiene pessoal, devemos tomar cuidado com as ruas da cidade, não devemos jogar lixo, sim, com certeza não, no valão. Devemos contribuir para que o meio social seja mais saudável. Porém, acima de tudo e todas as coisas, está Deus cuidando de tudo. Apesar de a própria Escritura prever e profetizar que é sinal de fim dos tempos, um superaquecimento, e talvez esses primeiros meses deste ano já nos aponte, quem sabe, de que o fim realmente está próximo. Tivemos o calor mais forte dos últimos 70 anos, principalmente na região sudeste, mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus continua cuidando de todas as coisas. Sim, a reciclagem é boa, mas a reciclagem do homem não salvará o planeta, porque a vida deste planeta não depende de nós, depende em primeira e última instância daquele que criou todas as coisas. Porque por Ele todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e é nele, com Ele, que todas as coisas existem. Escreveu Paulo aos Colossenses. Deus, na linguagem de Isaías, o profeta, Ele como que segura o mundo inteiro em suas mãos. Ele sustenta a criação que Ele criou pelo seu poder. Que conforto, meus irmãos, sabermos que o nosso Deus, Deus que Pedro diz que é paciente, é o Deus Todo-Poderoso, que pela sua palavra sustenta todas as coisas. É o Deus que cumpre as suas promessas, é o Deus também que é o Deus Todo-Poderoso, que sustenta e controla todas as coisas. Em terceiro lugar, nós consideremos também o que Pedro nos diz a respeito da perspectiva de Deus. No versículo 8, Pedro ensina a perspectiva de Deus sobre o tempo. E Pedro escreve algo aqui, digamos, misterioso para alguns. Mas vós, amados, escreveu o apóstolo, não ignoreis uma coisa. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E eu me lembro de uma canção que tem sido bastante cantada. Ninguém explica a Deus. Como explicar um Deus que para Ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos? Essa é uma outra maneira que Pedro encontrou para dizer que Deus age de acordo com o relógio dele e não com o nosso relógio. A perspectiva divina sobre o tempo
ela é completamente diferente da nossa perspectiva humana. É popular dizermos que Deus existe fora do tempo, pois Ele é eterno. Isso é até correto ser dito. De que Deus transcende ao tempo, transcende a isso que conhecemos como um calendário, a um horário. Mas é mais correto ainda dizer que, embora Deus seja eterno e infinito, Ele age e intervém em sua criação, de modo que Ele trabalha o tempo de maneira diferente de você e de mim. Deus tem a capacidade de ver tudo de uma vez. De uma forma sobrenatural, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus experimenta o tempo de uma maneira diferenciada de nós. Por isso que o que para nós parece como 1000 anos, para Deus é como um dia, e vice-versa. O profeta Isaías, falando a respeito de como Deus vê o tempo e trabalha no tempo, capítulo 46, versos 9 e 10, ele disse, palavra de Deus, eu sou Deus e não há outro como eu, declarando o fim desde o princípio e desde os tempos antigos, coisas que ainda não foram feitas, dizendo, o meu conselho permanecerá e farei todo o meu prazer. Agora lembre-se que a razão pela qual Pedro está chamando a atenção para a perspectiva de Deus a respeito do tempo, é porque os escarnecedores que ele citou, que surgiriam nos últimos dias, eles estariam zombando da volta de Jesus, do dia do juízo final, dizendo que o tempo passou e que essa profecia é muito antiga, essa promessa não será cumprida. É dentro desse contexto que Pedro vai dizer que a perspectiva divina do tempo é diferente da nossa. E o que Pedro diz no verso 8, com um dia ser como 1000 anos e 1000 anos como um dia, é uma maneira de dizer, não questione o tempo de Deus. Não diga que Deus está demorando. Não diga que Deus perdeu a hora. Porque Ele está trabalhando de acordo com o relógio dEle. É Deus quem está controlando a contagem regressiva. O que Pedro quer ensinar aqui é que Deus é Deus e ninguém é como Deus. Ele está nos ensinando que nós podemos perder tempo, mas Deus jamais. Nós podemos nos atrasar, mas Deus nunca atrasou e nunca vai atrasar. Nós podemos perder o horário, mas Deus não. Viver considerando o tempo na perspectiva de Deus é o que um certo salmista chamou de viver com sabedoria. Capítulo 90 dos Salmos, verso 12, escreveu o salmista, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal, quem completa? Que alcancemos um coração sábio. O salmista estava dizendo, Senhor, ensina-nos a olhar para o tempo, a viver na perspectiva do tempo, de uma maneira que o nosso coração demonstre sabedoria. Sabedoria para com o tempo. Pais, vocês querem que seus filhos tenham um coração sábio? Então ensine-os a viver os seus dias considerando o tempo na perspectiva de Deus. Nós não fomos criados para gastar o nosso tempo do jeito que bem entendermos. Nós não fomos criados para gastar o nosso tempo estudando mais um pouco. Com o ensino fundamental, ensino médio, terceiro grau, mestrado, pós, doutorado, PhD. Nós não fomos criados para gastar o nosso tempo todo sentado num banco de uma escola ou de uma faculdade, simplesmente acumulando títulos e diplomas. Não. Nós não fomos criados por Deus também
para vivermos em busca de ter uma posição social melhor, uma condição financeira melhor, e para vivermos o tempo todo correndo atrás disso, louco por ter um emprego melhor, e ter mais, e ter mais, e ter mais, e ajuntar bastante, o quanto mais pudermos, para depois a gente poder sentar e curtir alguns dias finais em nossa vida. Porque a respeito disso, o livro de Eclesiastes escreveu Salomão que isso tudo é vaidade. Você já parou para pensar que qualquer dia desse você vai morrer? Isso pode ser hoje ainda? Pode ser. Por que não? Pode ser. A gente se esquece disso, parece com uma facilidade. Já parou para pensar que aquela roupa que você brigou tanto porque estava no varal e pegou fumaça, talvez você não vai nem chegar em casa a tempo de poder tirá-la? Já parou para pensar que pode sair de casa amanhã e não voltar com vida? Por isso a gente precisa viver na perspectiva do tempo de Deus. As nossas vidas acabarão no instalar de dedos. Nós fomos criados para viver para Deus e assim viver uma vida de eterno louvor ao único e verdadeiro Deus. Por isso Pedro está nos chamando para considerarmos a promessa de Deus do retorno de Jesus e o dia do juízo final. Considerarmos o poder de Deus, que continua controlando este universo e controlando a história. Considerando o tempo na perspectiva de Deus. E finalmente, então, Pedro nos diz no verso 9, a razão de por que Deus ainda não cumpriu a sua promessa do retorno de Jesus e a chegada do juízo final. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, leia aí o que está no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Está aí. Pedro trouxe uma boa lembrança. A paciência de Deus. Ele lembra que Deus é longânimo. Significa que Deus é paciente. A paciência é um dos atributos, é aquilo que se atribui à característica, ao caráter de alguém. Deus é paciente. Jesus ainda não retornou, meus irmãos, e o dia do juízo final ainda não chegou, simplesmente por causa da paciência de Deus. A contagem regressiva continua dia após dia. Por causa de quê? Da paciência de Deus. O cronômetro celestial ainda não foi encerrado, ainda não foi dado stop, por causa de quê? Da paciência de Deus. O famoso The End ainda não foi escrito no céu, talvez entre as nuvens do Oriente ao Ocidente, por causa de quê? Da paciência de Deus. Mas por que Deus é tão paciente? Será que Deus é calminho? Será que, como alguns acreditam, é porque Deus é muito bonzinho? Porque Deus é um Deus suave? Disse aí certo pastor, muito conhecido recentemente. Será que a paciência de Deus significa que Ele pode mudar de ideia? Será que significa que Deus pode decidir, então, não fazer aquilo que Ele falou que vai fazer, que é mandar fogo nessa terra? Absolutamente que Deus não voltará atrás. Ele cumprirá o que Ele diz. Mas Ele é paciente. A Bíblia nos mostra
De Gênesis a Apocalipse, a paciência de Deus. Houve um momento que, quando a gente lê a história, parece uma medida que Deus vai perder a paciência. Mas Ele é paciente. Salmo 103, verso 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Salmo 86, verso 15: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e abundante em graça e em fidelidade. Todavia, Pedro nos lembra que Deus está exercitando a sua paciência, pois Ele não quer que ninguém pereça. Deus não quer que as pessoas se percam. Deus não criou o ser humano, Deus não criou ser humano algum para morrer e ir para o inferno. O inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, seus demônios. Mas os homens acabam indo para o inferno quando eles não reconhecem a sua necessidade de Deus. Quando não reconhecem que são pecadores, quando não reconhecem, não admitem que nascem e desde o nascimento já são, por natureza, herdeiros do primeiro casal que pecou. E somos pecadores, egoístas, orgulhosos, arrogantes por natureza. Todas as pessoas já nascem destinadas à perdição eterna, condenadas, a menos que elas se arrependam. E arrependimento é meia volta, é mudança de direção, mudança de vida, mudança de rumo. Deus está exercitando a sua paciência, pois Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. A paciência de Deus tem por objetivo nos dar tempo para arrependimento, tempo para nos arrependermos de nossos pecados, tempo para acertarmos a nossa vida. A paciência de Deus é para que nós, igreja, possamos cumprir cabalmente a nossa missão. A paciência de Deus é para que a gente saia do nosso comodismo, para que a gente saia do nosso conforto, tantas vezes espiritual até, e acordemos para a realidade de um mundo que caminha de passos largos para o inferno. Hoje pela manhã nós abrimos a campanha de missões mundiais, e Jesus disse que o dia do seu retorno, o dia do juízo final, se dará quando o evangelho tiver sido pregado no mundo todo. A paciência de Deus é para que tenhamos tempo de salvarmos quantos mais pudermos. A paciência de Deus é para que aqueles que estão na dúvida se decidam. A paciência de Deus é para que ganhemos a nossa família antes que seja tarde. A paciência de Deus é para que a gente traga de volta aqueles que estiveram aqui um dia, mas que deixaram a presença do Senhor e foram embora como um filho pródigo. A paciência de Deus é para aquele pai e aquela mãe que ora incessantemente por um filho que estava no caminho do Senhor, mas que se desviou. Se somos salvos, devemos, meus irmãos, regularmente louvar a Deus por sua paciência. Devemos agradecer a Deus por nos salvar. Mas se você ainda não é um crente, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu lhe dou um conselho: não abuse da paciência de Deus. A Bíblia nos diz: se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais os vossos corações. Ouça, volte-se para Deus, volte hoje e siga por este caminho, seguindo a Jesus. Não abuse da paciência de Deus. Sim, Deus é paciente, mas a paciência de Deus tem limite.
Esse vai ser o assunto do nosso próximo domingo, se Deus nos permitir, se Jesus não voltar até lá. A paciência de Deus tem limites. Mas hoje é um tempo em que Deus ainda pacientemente oferece a todos a oportunidade da salvação. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, escreveu o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque, meu amigo, depois que for para o inferno, Jesus contou uma historinha a respeito de duas pessoas, que uma foi para o inferno e outra foi para o céu. E um chamava Lázaro, é aquele que foi para o céu. O outro, até sem nome, foi para o inferno. E aquele que estava no inferno, na história contada por Jesus, para ilustrar, ele pedia a Deus que de alguma maneira pudesse pedir que aquele que estava no céu, o tal Lázaro, pudesse ir ao inferno, aliviar um pouco do sofrimento. E aí Deus disse para aquele que estava no inferno: infelizmente, nem os de cá podem passar para lá e nem os de lá podem passar para cá. O tempo para decidirmos, para nos arrependermos, é hoje, aqui e agora. Por isso que não podemos brincar com a vida. É tempo de renunciarmos todos os prazeres da carne e decidirmos viver para Deus, tendo Jesus como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Você pode fechar os seus olhos? Queria pedir a todos que pudessem fazer isso nesse momento. Quem sabe, nesta noite alguém entendeu que precisa tomar essa decisão de se arrepender de seus pecados, crendo que Jesus é o seu Salvador, para a partir de hoje, a partir de agora, ser uma nova pessoa, alguém que vai viver de acordo com a palavra de Deus, alguém que vai se juntar aos seguidores de Jesus. E nós estamos aqui para ajudar você. Ah, pastor, deixa eu primeiro abandonar algumas coisas, deixa eu deixar os meus vícios, deixa eu acertar a minha vida. Olha, se você ficar esperando você se tornar uma pessoa boa para você se tornar um seguidor de Jesus, sabe quando isso vai acontecer? Nunca. É preciso tomar essa decisão hoje. Vinde como estás, e Jesus o transformará, e nós ajudaremos você. Essa igreja não é lugar de gente perfeita. Poderíamos muito bem escrever ali naquela porta: proibido a entrada de gente perfeita, porque aqui ninguém é perfeito. A começar de mim, todos nós estamos ainda aprendendo, buscando a cada dia sermos melhores. Mas é preciso tomar uma decisão, e a decisão precisa ser hoje, antes que seja tarde demais. Você deseja nesta noite entregar a sua vida para Jesus, crendo nele como seu Salvador pessoal, se tornando um seguidor dele a partir de hoje? Se você deseja fazer isto, eu quero fazer uma oração nesta hora, e você pode repetir essas palavras com sinceridade em seu coração, e isso manifestará a sua decisão por Jesus ainda hoje e agora. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore comigo da seguinte maneira: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou uma pessoa pecadora. Eu reconheço que eu preciso mudar de vida. Eu reconheço que eu preciso ser uma pessoa melhor. E eu até tenho tentado isso por mim mesmo. Eu tenho me esforçado. Mas hoje eu entendi, ouvindo a tua palavra, que isso por mim mesmo, isso não é possível. Porque eu preciso ter os meus pecados perdoados. E eu quero nesta hora, Senhor Jesus, pedir que o Senhor me perdoe. Quero dizer para o Senhor que eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu quero segui-lo. Eu quero obedecer os teus ensinos. Eu não sei ainda como isso será,
mas eu quero tomar uma decisão hoje. Eu peço que o Senhor entre em meu coração e traga paz à minha alma, para que eu seja uma nova pessoa a partir de agora. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Se você fez destas palavras as suas palavras com sinceridade, você acaba de tomar a decisão mais importante em sua vida, que é a decisão de se tornar um seguidor de Jesus, alguém que crê na palavra de Deus e que será uma nova pessoa a partir de hoje. Alguém porventura fez desta oração a sua oração e tomou esta importante decisão nesta hora? Eu orei junto com você, mas se você tomou esta decisão, eu gostaria de orar por você. Você não precisa dizer nada agora. Eu apenas pediria a você um sinal que você pudesse ficar em pé aonde você estiver. E eu quero estar orando pela sua vida, abençoando você, pedindo a Deus que te fortaleça, que não te deixe desistir. Que bom, louvado seja Deus. Mais alguém? Se você fez desta oração a sua oração, glória a Deus. Como é bom a gente decidir fazer a escolha mais importante da nossa vida. Como isso é bom. Quanto a gente precisa. Quero dizer para vocês que esta caminhada é a caminhada mais abençoadora do mundo. É a decisão mais importante que vocês já tomaram até hoje. Em alguns momentos da nossa vida, a gente pode encontrar algumas dificuldades. É verdade, lutas às vezes. Mas vocês saberão que vocês não estão sozinhos. Primeiro, porque Jesus está com você. E segundo, porque você vai ter outros seguidores de Jesus junto com você. Somos nós, a igreja, nós que aqui estamos. E eu quero então orar nesta hora por vocês, pedindo a Deus que abençoe esta caminhada juntos daqui para frente. Ah, Senhor, como nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por ouvir a Tua palavra. Agradecemos por sentir a presença do Teu Espírito Santo no meio de nós. E eu quero agora te agradecer de uma forma muito especial por essas vidas que, ao ficarem de pé, manifestaram que fizeram dessa oração que fizemos ainda há pouco a sua oração pessoal, sincera, de que confiam que Jesus morreu pelos seus pecados e que querem segui-lo dia após dia. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe esses irmãos e irmãs que começam uma caminhada conosco, que nós possamos abraçá-los e amá-los. Ó Deus, que o Senhor os abençoe dia após dia. Abençoe na vida familiar. Abençoe, ó Deus, na vida profissional, que o Senhor dê a paz em todo o tempo e que eles sintam a alegria do Senhor presente na vida deles. Não os deixe desistir em momento algum, Senhor, mas os fortaleça em fé e que a cada dia eles possam crescer na graça e no conhecimento da Tua vontade. Pai, muito obrigado por essas vidas tão preciosas, que o Senhor já os conhece e os recebe como filhos Teus nesta noite. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a gente pode todos ficarmos em pé agora? Eu queria louvar ao Senhor para a gente terminar este culto cantando. Você que tomou a sua decisão, Deus possa te abençoar, que você possa jamais desistir dessa caminhada, porque vale a pena.
Se algum membro da igreja, algum irmão estiver próximo desses irmãos, eu sei que todos já estamos em pé, mas que você pudesse cumprimentá-los, abraçá-los, dizer sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor esta canção e logo após nós estaremos assim terminando este culto. Olha só. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real,
voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Pai, muito obrigado por este encontro. Muito obrigado por esta celebração. Te agradecemos, Senhor, por este final de semana e início de nova semana glorioso na Tua casa. A vontade é de ficar até mesmo aqui, Senhor, e digo isso por mim. Vontade, como escreveu Davi, de morar nos Teus átrios, de desfrutar desse ambiente muito mais tempo ainda. Mas, Pai, nós precisamos voltar aos nossos lares. Lá fora também, ó Deus, há muito a ser feito. Há pessoas que precisam ver Jesus em nossa vida. O Senhor pacientemente está nos dando ainda tempo para a gente continuar cumprindo a nossa missão. Então, Senhor, ao deixarmos este templo dentro de alguns instantes, enquanto o Senhor nos mantiver com vida nesta terra, dê-nos a graça de sermos missionários, de sermos porta-voz da Tua palavra. Eu quero Te agradecer nesta noite por esses 5 novos irmãos, por essas vidas preciosas que tomam essa importante decisão. Ó Deus, que amanhã, quando elas acordarem, possam sentir uma alegria indescritível no coração. Que o Teu Espírito Santo possa produzir esse fruto, o fruto da alegria, do amor, da paz, com abundância na vida de cada um deles. E a todos nós, nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana guardados pelo Senhor. É a oração que fazemos, Pai, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Jesus não voltar. Amém.